Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, iniciando agora o programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você nos seguir, nos amar, nos acompanhar, às vezes até nos suportar. Que você seja muito abençoado nesse dia de hoje, em tudo que você fizer, aonde você for, que a bênção de Deus acompanhe você. Um abração ao Denis, que nos coloca e nos tira do ar todos os dias. Um abraço a você, que está a começar pelo nossa querida Querência Amada, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os irmãos que estão nesse estado, lutando, trabalhando, guerreando para reerguer novamente o Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos os gaúchos e gaúchas que estão nos ouvindo agora. Um abração a todos de Floripa e Grande Florianópolis. Deus abençoe a cada um. Um abraço para Minas, um abraço para São Paulo, um abraço para o Rio de Janeiro. Um abraço a você também que começa o seu dia junto com a gente no YouTube, nos acompanhando também. Deus abençoe tremendamente a sua vida. E um bom dia ao meu amigo britânico, Bispo Robinson. Bom dia, Kennedy, Pastor Kennedy. Bom dia aos nossos ouvintes. Deus abençoe a todos. São Paulo, Rio, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Brasília, todos que nos ouvem, né? Juiz de Fora, um abraço lá para o Giovanni, nosso querido bispo da Sara Nossa Terra. Deus abençoe tremendamente. A todos os nossos ouvintes, amigos, Deus abençoe. Amém, shalom, graça e paz a todos. Daqui a pouquinho está chegando aí o Bispo João. Hoje o nosso time vai estar um pouco desfalcado, né? Vamos de 3, mas vamos fazer o melhor para que o ouvinte seja edificado e cresça, né, no conhecimento da graça e da verdade. Ontem, Bispo Robson, conversamos que continuaríamos um pouco dentro do tema de ontem. Ontem foram 2 temas, né? Primeiramente, falamos sobre tirar a força da fraqueza, né? Suportar as aflições da vida, passar pela vida, pelas aflições com bom ânimo, que a gente nem chegou a entrar nessa linha, mas eu queria começar contigo nesse tema para a gente depois ir para a área do relacionamento. E a Bíblia fala que tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Como é que é ter bom ânimo passando por aflições? Imagina agora, cada um de nós temos as nossas aflições individuais, temos aflições pessoais, ministeriais, enfim. Agora, muitas pessoas que estão nos ouvindo podem estar aflitas. A aflição é uma preocupação na alma que parece um chiclete, lembra daquela cola Super Bond? Lembra? Você já fez a arte de colar os 2 dedos com Super Bond alguma vez? Né? Como é que se tira isso? Como é que a gente tirava o Super Bond? Né? A aflição é um pouco assim, é algo que gruda na mente, na alma, traz consequências. Em alguns dá calafrio, outros dá calorão, em outros dá diarreia, em outros dá medo. E como é que Jesus fala isso? Como é que esse entendimento? Como é que eu vou passar por essa aflição tendo um bom ânimo? É uma pergunta. E o que é um bom ânimo? Tá bom, bispo? Vamos lá. Cheque. Tá contando o relógio, hein? Cheque. Então tá bom. Ontem eu estava repartindo com a igreja o assunto. Eu dei continuidade no assunto do Bispo Rodovalho. O Bispo Rodovalho, por 2 cultos seguidos, ele... Tá me ouvindo bem, Kennedy? Tá falhando, né? Tô ouvindo bem, muito bem. Tá ouvindo bem. Então tá bom. Ele falou por dois cultos seguidos sobre expectativas, né? Entendo que tudo está alinhado com essa ideia de ânimo. Expectativas. Mas ele falou na terça-feira, ele deu uma chave na terça-feira, ele falou que antes da expectativa
ser criada é o ambiente necessário, né? Você precisa criar o ambiente para que a expectativa aconteça. Eu trabalhei um pouquinho em cima de momentos maravilhosos, expectativas e ambientes. Eu estava dizendo que, na verdade, nós precisamos aprender a lutar nas nossas vidas com a nossa forma de pensar, né? A nossa forma de pensar. Então, tem pessoas que criam um ambiente na sua mente, eu vou chamar assim, tá? Ambiente na mente, de desesperança. Desesperança é um ambiente propício para, né, para desistência, é um ambiente propício para Satanás trabalhar no sentido de enfraquecer né, o coração, enfraquecer a pessoa, né, no sentido de ela, não quero mais, não estou mais disposto, desistência da vida. Nós precisamos resistir, né? Quando a Bíblia fala resistir ao diabo, eu entendo que esse resistir é resistir também a essa maneira de pensar. Resistir a criar ambientes na nossa alma, mente, vida, que proporciona construir desesperança, tormentos. Então, nós temos que criar um ambiente de, vamos considerar assim, um ambiente de fé, de milagres. O verdadeiro normal do crente deveria ser o tempo todo criar ambientes que ele possa, né, produzir resultados, milagres, que ele possa produzir força para ele vencer as batalhas da vida. Então, está na mente, está no coração. Né? O que nós ouvimos, a fé vem pelo ouvir. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu ouço, preciso trabalhar bem a minha mente, preciso... Isso tudo vai gerar ânimo. As expectativas, ânimo. Né? Que mais? Que a gente precisa muito. Esperança. Precisa, mas isso tudo tem algo que antecede, esse ambiente que a gente constrói. Então, é por aí, para ter ânimo. Porque quem já está dentro de uma aflição, de uma preocupação, como eu usei o exemplo do superbonde, né? E aquele negócio gruda aí para tirar é um problema, né? Você não sabe como arrancar aquilo, como tirar. A aflição é algo assim, algo que cola na mente, na alma, o dia todo, a semana toda, o mês todo. E você vai convivendo com aquela situação, aquela preocupação, né? Ela vai, é como se fosse um furo também, né? Vai vazando, vaza a alegria. Tem um vazamento de óleo, né? Vazamento de água. A aflição ela vai vazando a força. É um furo que por ali vai saindo a força, vai saindo um pouco a fé, vai saindo. O Bispo João entrou. Vai saindo um pouco a esperança, né? E ter bom ânimo em cima disso é algo que eu sempre gostei de refletir, porque como é que eu vou ficar bem animado diante de uma situação difícil? Bom dia, Bispo João, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, salve, Pastor Kennedy, Bispo Robson, Denis, querido ouvinte da Sara Brasil, telespectadores aí, os nossos irmãos que nos acompanham no YouTube. Estamos no YouTube, nunca esqueçamos de reforçar aí para os ouvintes. Nos acompanha no YouTube, Café com Maná. Se você não puder ouvir aqui na rádio, pode nos acompanhar no YouTube. Sim. Então, Bispo João, dando um prosseguimento um pouco no tema de ontem, que nós falamos de fraqueza e força, fraqueza e recuperação, né, em tirar força da fraqueza, eu iniciei o programa falando da aflição. Jesus disse para termos bom ânimo, né, nas aflições. E aí o Bispo Robson está aqui nós estamos tentando, né, mostrar ao ouvinte que é possível passar, apesar de ser muito difícil. Quem está aflito, está muito preocupado, fica tenso, né, tem um problema que não se resolve, tem expectativa
expectativa, perde a esperança. Está falando de vazamento, é como se fosse um furo, um vazamento que entra, que a pessoa recebe nela, e aí vai perdendo, vai se esvaindo. Bom dia, Bispa Jussara, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeira dama do Bispo João. Olha só, Bispa. Como manter o ânimo, um bom ânimo, como ficar animado, né? Em meio a tantas aflições da vida, né? E superar um fracasso. Como se manter animado, como viver animado com os mesmos problemas. É possível isto? Já dizia o Arnaldo, né? Perguntava o Arnaldo. Está ouvindo? Hein, Bispo? Bispo João? Estamos ouvindo. Eu creio que tudo tem a ver com a tua decisão, né? De ter uma postura na vida, né? De alegria, né? Assim como Paulo nos ensina, né? Não você ser levado pelas circunstâncias, né? Porque a vida é muito instável, né? Um dia está tudo bem, no outro dia, né, acontece algo que te entristece, e a gente tem muitas situações desfavoráveis na vida, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa decisão, né? Decidir ser feliz, independente das situações, né? Ter uma postura positiva, né? Decidir se alegrar, né? Independente do que está acontecendo, né? Sabendo que a nossa alegria vem do Senhor mesmo, né? Nossa alegria vem do nosso relacionamento com Deus. Eu creio que a partir do momento que a gente acredita nisso, né? Que a nossa alegria vem do céu mesmo, né? Desse nosso relacionamento com Deus, a nossa fé de que a gente é amado por Deus, de que a gente é aceito por Ele, né? De que a gente tem uma vida eterna, onde nós não vamos ter, né, nessa vida eterna, a gente não vai ter nenhum dissabor, né? Nós não vamos ter sofrimento, né? Aqui nós vamos ter, né? Na Terra a gente vai ter sofrimento, decepção, frustração, normal, né? Então, acho que acabar com essa fantasia de que aqui tudo vai dar certo, né? Aqui não vai dar tudo certo, né? Pela Bíblia, a gente sabe, né? O que vai acontecer, né? Que as coisas na verdade, vão piorar aqui embaixo, né? E, então, mas a gente pode ter essa perspectiva celestial, né? Sabendo que nós não somos daqui, né? Estamos aqui de passagem, e já ter essa postura de quem, né, é de um outro reino, né? Nós somos de outro reino, né? Nós somos do reino de Deus, né? E ter essa vida espiritual, de fato. Eu creio que quem é espiritual mesmo é uma pessoa alegre, né? Porque é uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus é alegre. Deus é alegre, né? Eu vejo, assim, Deus muito bem-humorado, para cima, né? Deus não é deprimido, né? Deus não é negativo, né? Então, nós precisamos, se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai estar para cima, a gente vai estar alegre, nós vamos estar positivo, né? Essa é a minha perspectiva. Na verdade, tem dias que nós estamos naturalmente alegres. Tem dia que a gente está bem, você acorda bem-humorado, você está positivo porque você está bem, né? E tem dia que não, tem dia que a gente acorda mal, né? Tem dia que a gente acorda com péssimo humor, agitado, para baixo. E eu acredito que quando você acorda mal é que você precisa aprender o que o apóstolo Paulo diz, né? Alegrai-vos no Senhor, né? Eu preciso aprender que a atitude de me alegrar é muito necessária justamente quando eu não estou bem, quando eu estou mal, né? E entender, como o apóstolo Paulo nos dá uma
pelo poder do Espírito de Deus, ele nos dá um comando, né? Alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele diz isso 2 vezes. Ele mostra que eu posso fazer isso, senão ele não ia me dar uma ordem, né? Se dependesse só dos meus hormônios, do humor do dia, se a alegria fosse algo que dependesse apenas das minhas circunstâncias e do meu estado de ânimo do dia, não faria sentido o apóstolo dizer alegrai-vos. Ele está dizendo alegrai-vos, que eu posso realmente, quando eu estou mal, quando eu estou mal-humorado, quando eu estou num dia ruim, eu posso dizer, não, mas eu não preciso ficar assim, algemado nessa condição mal-humorada, né? Eu posso destravar, eu posso desatar esse nó do mau humor e assumir uma atitude mais positiva no dia. É um desafio, porque nós somos muito condicionados pelo que nós estamos sentindo, e eu creio que quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né, significa não ele viver pela crença apenas, mas ele andar aquelas atitudes que são da fé. Quando o justo viverá pela fé, quer dizer, eu vou me alegrar, né, eu vou tomar essas atitudes que são da fé, mesmo quando as minhas emoções estejam dizendo o contrário, que é a parte mais difícil. Nós somos muito condicionados pela emoção, né, pelos sentimentos, e é isso que nos atrapalha, isso que nos impede de andar perfeitamente pela fé, né? Amém. É isso aí. Olha só, gente. Se você quer um programa que fale aquilo que você quer ouvir, sempre, esse não é um programa. Agora, se você quer um programa que você ouça aquilo que você precisa ouvir, nós somos esse programa. É por isso que é um programa diferente, né? De opiniões diferentes, e as nossas opiniões são pautadas na palavra de Deus. Então, são opiniões, são conselhos, né? É um programa de conselhos. Nós falamos aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que vai nos agradar. Então, por isso que você é muito bem-vindo à nossa audiência, realmente multiplique. Foram 3 opiniões extremamente diferentes uma das outras e que podem ter te desagradado. E que bom que tem, às vezes, até tocado na sua alma, no seu coração e no teu entendimento. Porque é isso aí, eu não tenho como discordar dos meus amigos, não. Okay. Às vezes eu tento, mas hoje não tem como. Eu concordo com os 3 aí. 3. Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso. É um aprendizado, primeiro, né? Negócio de ânimo, contente. Eu me lembro da passagem de Atos, quando ele preso junto de Silas, tinham apanhado, eles eram cidadãos romanos, quer dizer, não podia nem sofrer aquele tipo de injustiça, né? Teriam que ser julgados primeiro, tem todo um processo judicial para poder fazer, né? Para poder tratar com eles, vamos falar assim, como cidadãos romanos. Mas eles foram injustiçados, colocados na cadeia, e o texto diz que eles estavam cantando. Então, veja, depois de tanta injustiça, ainda você cantar numa cadeia, acorrentado, ali houve um milagre, né? Um terremoto que abriu as portas da cadeia, caiu as correntes, aquela coisa toda que está escrito lá no livro de Atos. Mas o que eu quero destacar é o comportamento, o que ele aprendeu, né? Que é difícil. E o contrário do ânimo é o desânimo. E o desânimo está muito ligado àquele sentimento de apatia, desesperança, falta de motivação, muito ligado, talvez, a uma insatisfação contínua. Pode vir pelo sofrimento, né, as circunstâncias, mas uma insatisfação. Eu sei que as circunstâncias nem sempre são favoráveis, né? Mas a gente tem que aprender a combater isso, a lutar contra isso, né? O tempo todo. E aí entra a palavra de Deus. Eu vou até aproveitar, quer ver? Eu estou com a devocional da Bispa Lúcia, que ela manda para nós todos os dias. Olha o que diz aqui na devocional de hoje. Ela pegou o texto de Isaías 41:10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o Senhor Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar e manter você em pé, firme
com minha vitoriosa mão direita. Esse é o versículo. Aí depois, nos momentos de crise é natural as pessoas se sentirem perdidas e inseguras. As circunstâncias podem parecer intransponíveis e o futuro incerto, mas é nesses momentos que devemos nos voltar para Deus, nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro presente na angústia e promete estar conosco, fortalecendo-nos e ajudando-nos em todo o tempo. Ao buscar a Deus, encontramos conforto e a certeza de que não estamos sozinhos. Tá vendo, né? É assim que a gente precisa caminhar o dia, né? Ouvindo a palavra, recebendo a palavra, alimentando a mente, fortalecendo o nosso coração. Amém. Olha só, vou continuar o tema puxando para o dia de hoje, que é o dia dos namorados. Né? Um relacionamento, um casamento está em crise, está azedo. Eu tinha um colega que falava assim, Kennedy, hoje a minha mãe está azeda. Pensa numa mulher azeda. Aí eu achava engraçado, eu falei, por que azeda? Azedou tudo. Aí outro falou, meu pai está amargo, cara. O cara tá amargo hoje, aí amarga tudo, todo mundo fica azedo lá em casa. Ele era o jeito, a gíria dele, né? O pai tá amargo, a mãe tá azeda, né? Azedo. Imagina, como é que um casal, uma casa, às vezes nem é o casal, é um dos cônjuges, né? Quando um dos cônjuges já azeda, fica azedo, fica amargo, e estraga o ambiente, fica o outro tentando recuperar, o outro ali, olha, vai dar certo, calma, me perdoa, né? Vamos sair dessa, mas aí a outra pessoa não conecta com essa esperança e vai criando aquele clima tenso, difícil, né? E se encontram nesse dia de hoje, né? Dia dos namorados. Como é que se recupera isso? Como é que se restaura isso, né, na vida de um casal? Depois nós vamos entrar na seguinte pergunta, tá? Tem muitas perguntas aqui, vocês podem fazer de vocês também, né? Como escolher um namorado? Sabe? Como escolher um namorado? O bispo Tales, do Tocantins, ele disse que numa celebração lá em Brasília, ainda no Nilson Nelson, o bispo Robson fez os jovens solteiros fazerem um voto. E o voto foi o seguinte: a próxima pessoa que você beijar é a pessoa que você vai casar. Né? Aí falou, quem tem coragem de fazer esse voto? E o bispo, da época, o bispo Tales, então, jovem ainda, né? Ele foi à frente. E aí ele falou, meu Deus, agora não posso mais beijar, não vou beijar, né? Eu vou beijar com quem eu casar. Aquela que eu beijar, eu vou casar. Né? E aí, um tempo depois, ele começou a orar e está casado até hoje, graças a Deus. Mas também é muito difícil aos jovens escolherem certo, né? Saber escolher a outra pessoa com quem se relacionar. Né? Eu fico falando com a garotada, vocês ficam atirando para tudo quanto é lado, cara. Não atira. Tem uns caras que são sniper, né, na igreja, né? Chega uma menina nova, ele já dá um tiro, já é o primeiro a falar, se atira, curte tudo que a menina coloca no Instagram, né? Tem as meninas também hoje se atiram, elas não atiram, elas se atiram às vezes, né? Nessa ânsia de encontrar uma outra pessoa e depois viram alguns, né? Nem todos, né? Por começarem a ser um padrão de escolha. Eu creio que um dos principais problemas dos relacionamentos foi a escolha. Então, são duas perguntas, né? Eu gostaria que vocês respondessem como resolver o caso de um casal azedo e amargo, né? E aos jovens, aqueles que estão solteiros, nos ouvindo, até pais para poderem educar os seus filhos, ensinar o seu filho, né? E falar assim, olha, filho, você vai escolher alguém, tem esse padrão, tem esse princípio, né? Tem esse modelo. Qual seria o melhor conselho para um jovem ouvir hoje, ou uma pessoa que está solteira, escolher outra pessoa? A relação conjugal ela é muito complexa, né? Nós entramos, o jovem, né? Uma pessoa quando se casa, né? Ela entra muito despreparada, vamos dizer assim, né? Para aquela relação, né? Porque
Primeiro que a gente não prepara muito bem uma pessoa para casar, né? Embora a pessoa às vezes faça um curso e tal, né? E no curso dessa relação, muitas coisas vão acontecer, né? Muitos choques de estilo de vida, de costumes, né? Vão aparecer as frustrações, mas também tem toda a beleza de uma relação que começa a se construir, né? Tem toda a formosura do amor, do aprendizado, de você aprender do outro, você ficar cada vez mais complementar, né? Uma relação profundamente complementar à relação, né? Eu acredito que você aprender a valorizar aquilo que o casamento tem de bom, né? Que é o companheirismo, que é a parceria, a tranquilidade de você ter alguém ali ao teu lado, ajuda você a lidar com a parte mais difícil do relacionamento, né? E num conflito, né? Nos conflitos que surgem, o ideal, né, é que o casal tivesse essa sensibilidade, né, de aquele que não está mais irritado não se deixar contaminar pela irritação do outro. Porque a Bíblia fala que se você não joga lenha, né, se você não atiça um conflito, ele tende a se apagar, aquele fogo, aquela chama tende a se apagar, né? Agora, quando você se deixa contaminar por aquele fogo da ira do outro, aí incendeia, né? E aí, como não tem alguém ali para fazer vamos dizer assim, moderação ou a intermediação do conflito, acontecem coisas muito difíceis nas relações conjugais. Eu costumo dizer muito para os casais aqui na igreja que nós precisamos aprender eu pergunto assim, você quer ter paz ou você quer ter razão? Porque o conflito não é uma questão de ter razão, não é uma questão de lógica. E a gente quer, sabe, trabalhar muito quem tem razão, quem está com a lógica da razão. E os relacionamentos, eles atendem a uma dimensão diferente da lógica. É outra dimensão. O relacionamento não está na dimensão da lógica. Está na dimensão das emoções. Uma outra esfera da vida. Não adianta você querer trazer matemática e lógica para o relacionamento. Não funciona. Porque a esfera, você tá querendo aplicar uma solução de uma coisa em outra que não combina. Você ter essa sabedoria de que num conflito o melhor é ter paz do que você ganhar a discussão, você mostrar que é você que está certo para dobrar o outro. Isso nunca vai acontecer. As pessoas, quando estão em conflito, elas não percebem o seu erro e mesmo quando percebem, não querem ceder, porque não querem abrir mão ali, porque elas estão com a alma inflamada. E quando a alma está inflamada, você não quer saber de razão, você quer saber de dar vazão à tua raiva e à tua ira. Então eu acho que é muito importante os casais entenderem isso. A grande razão dos conflitos, e o conflito o que azeda a relação é o conflito, porque gera mágoa, vai gerando ressentimento. É isso, né? Qual que é o teu papel no conflito? Às vezes é você que está irritado, aí o outro precisa te acalmar, mas quando você está calmo, você tem que saber que você é que tem que acalmar, e não entrar na irritação do outro. O que você acha, Salim? E aí, Bispo? Eu acho que de muita sabedoria, né, o relacionamento, né? E nas datas, né? Hoje é uma data, né? Como o pastor Kennedy está colocando, né? E quem está com essa situação, né? O relacionamento está azedo, e agora? Como é que eu vou festejar, né? Se um está emburrado com o outro, né? Se a situação está difícil, né? Eu acho que é importante a gente ter
essa questão das datas, né, bem definidas na família, né, a importância das datas, a comemoração, a celebração. Eu sempre fiz questão da nossa família de pontuar as datas e a importância, né, porque é o momento da gente voltar para aquilo que é realmente importante, né? Se a gente está fora do caminho, a gente volta. Se a gente está fora do caminho do amor, né? A gente volta para o caminho do amor. Então, de fazer coisas já que a família vai acabar internalizando como hábito, né? Por exemplo, na nossa casa, a gente tem o costume de fazer café da manhã nos aniversários, Levar na cama. Levar na cama, cesta. sabe? Cesta de café, no dia dos aniversários. Dia das mães, dia dos dia pais. das mães, dia dos pais. Por exemplo, ontem eu estava em casa, tranquila, e o João me fez o convite para a gente jantar hoje à noite, né? No dia dos namorados, né? E, quer dizer, algo que vai marcar o dia, né? Então, tem que ter algo que vai marcar o dia. Por quê? Porque se a gente, mesmo que não esteja bem, vai ser algo que vai fazer você se voltar para o dia, para a importância do dia. E se tem alguma situação, você vai relevar, né? Porque você vai ver que existe algo maior, né? Hoje é o dia dos namorados, então eu preciso ficar bem com o meu namorado, né? Se tem algo que eu estou ali guardando de ruim, então eu vou perdoar. Você vai voltando para o caminho do bem, né? Como é que eu vou sair se eu estou mal? Então eu já vou dar um jeito de eu ficar bem, de mudar minha visão sobre a situação. Quer dizer, nós precisamos criar situações que vão fazer com que a gente volte para o amor, né? Porque o mundo nos incita ao ódio, né? Existe toda uma conspiração para o ódio, para a violência, para a vingança, né? Nosso coração também, assim, é muito vingativo, né? O coração humano. Então, a gente tem que criar situações que vão nos trazer para o caminho de Deus, né? Então, por isso a importância de jantares, de saídas, de celebrações. Eu creio que por isso que a Bíblia, né, Deus ali sempre estabeleceu festas, né? Porque para que a gente volte para o amor, né? Para os relacionamentos saudáveis, para a gente falar boas coisas, né? Se a gente sai, por exemplo, um jantar, é um bom momento, é um momento agradável, é um momento onde você vai falar boas palavras. Então, se precisar pedir perdão, né, peça perdão, né, releve, né? É muito mais importante o teu relacionamento do que questões pequenas que você está segurando aí, guardando, né? Existem coisas mais importantes do que os detalhes, as picuinhas que muitas vezes fazem com que a gente esteja separado um do outro. Então, é um dia, né, de pensar o relacionamento, de repensar, né, de se arrepender. É um dia de pedir perdão, é um dia de estar mais próximo, né, de ser mais afetivo, né, é um dia de abraçar mais, de se beijar mais, é um dia de expressar o amor, né? Então, vamos aproveitar esse dia para que a gente possa se aproximar mais, né, e vivenciar essa experiência tão linda, né, que é o amor, né? Que apesar do tempo, né, muitos falam que o amor vai esfriando, mas eu acredito que no casamento cristão é o contrário, né? Quanto mais tempo você vive, mais apaixonado você fica. Pelo menos eu estou mais apaixonada aqui pelo meu marido aqui. 35 anos já. É isso aí, é um acordo de paz, né? Vai sair o acordo de paz entre o Hamas e Israel. Tem muitos casais que têm que estar nesse acordo de paz, né? E a escolha, gente? A escolha, Bispo Robson, né? Você escolher alguém, por exemplo, eu brinco lá em casa, né, que eu comprei a Célia.
Eu não escolhi, eu comprei. Né? Aí a Giovana, quanto que você pagou, pai? É segredo, só o pai dela sabe. Né? Ela... Mas como é que você vai escolher alguém? Quantas pessoas sofreram por não ter sabedoria na hora de escolher, né? Ou até escolheram bem, mas depois estragaram aquilo que escolheram. Alguns também passam por essa situação. Alguns que estão nos ouvindo podem estar estragando, estarem, né, azedando tanto isso. Não faça, ouça novamente essa parte do programa, vai ser muito bom. Né? Coloca junto com o seu namorado, com o seu marido, se vocês estão em crise, pega essa parte nossa aí. Acho que vamos ouvir juntos aqui, fazer um acordo de paz, né? Mas para escolher, alguém agora vai estar ali, eu quero orar, está na igreja, eu não quero ficar solteiro, quero encontrar alguém, né? Qual é a garantia que a pessoa tem de estar fazendo uma boa escolha? Qual é a garantia que a mulher tem que na escolha que ela fizer, ela tem essa garantia, esse homem nunca vai me deixar, nunca vai separar de mim, ele vai ficar comigo até o final. E o marido também falou, poxa, olha, ela também não vai me trocar, não vai desistir de mim, mesmo me conhecendo os meus defeitos, os meus erros, nós vamos terminar juntos, até que a morte nos separe. Né? Como ter essa garantia? Porque o lindo do casamento, do amor, é que ele não termina. Coríntios fala que o amor jamais acaba. Né? O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Agora, por que muitas pessoas não acertam bem nessa escolha, Bispo Robson? Vou dar uma dica de ouro, tá? Que eu aprendi, eu tenho falado para os jovens aqui. Claro, uma dica é assertiva, tá? Eu vou dizer para você que a probabilidade de acerto com essa dica é grande. Veja como ele trata a mãe e o pai, ou ela trata a mãe e o pai, a família de origem. Então, por exemplo, está na igreja, isso já é um bom sinal, mas também observa com calma se tem respeito, se obedece pais e mães, né? Se tem um comportamento de respeito adequado, porque quando você olha para a família de origem e vê que não há respeito, que, né, aquela coisa de gritaria, confusão, sabe, aquela questão de trazer muito desgosto para a família de origem, eu vou dizer para todos os jovens que estão nos ouvindo, tá? A probabilidade de repetir isso no casamento depois é muito grande. E diria que fica um pouquinho pior, porque quando não respeita pai e mãe, entra no casamento, parece que a intimidade vai ganhando certos hábitos ruins, né? Aliás, não é que ganha, é que vem com eles. E vai, né? A intimidade vai mostrando, né? Vai mostrando. Não tem a dúvida. Fica pior, né? Fica pior. Fica pior. Porque parece que não, né? A intimidade vai dando esse espaço. Mas eu não sabia que era assim. Será que não sabia? Será que não foi realmente... Né? Não tinha sinais no namoro, na família de origem, no tratamento com pessoas mais íntimas né? Do namorado, da namorada, que são os pais ou os irmãos, enfim. Sempre tem sinais. Então, as pessoas ignoram isso completamente. Aí a gente entra no outro ponto, né? Aquele negócio de estar apaixonado, mas cego, né? Não é que está apaixonado, está cego. A paixão que deixa cego. É possível? Sim, é possível, porque tem uma pressão da sociedade hoje tão forte, né? Uma sociedade, inclusive, hiper erotizada, uma obrigação em certas questões. Então, assim, aquela coisa de vou ficar para titio ou titia, tantas pressões que as pessoas vão construindo em suas mentes, que elas vão se submetendo, se sujeitando, permitindo, e quando vem, toma uma decisão que é tão importante, né? Casamento é uma das decisões mais importantes. Eu considero só uma mais importante que o casamento, que é entregar a vida para Jesus. Essa não tem comparação, mas das decisões, né, é uma das decisões mais importantes, porque, né, vai viver juntos, né, vão repartir uma vida juntos, sonhos juntos, construir juntos. Então, isso é importante, é uma dica de ouro, tá? Para quem está me ouvindo. Veja, agora, é desafiador mesmo, os adolescentes e jovens, quando estão ali
né? Os hormônios e tal, escolhem pelos hormônios também. Escolhem por pressão de amigos, escolhem por outros motivos, né? E aí pode não ser a melhor circunstância ou a melhor maneira de escolher. Vocês podem pontuar, Bispo João, pontuar em cima disso que o Bispo Robson trouxe, algumas características mínimas para começar a escolher alguém. Mas antes eu quero só ler aqui os comentários, tá? Que está aqui no YouTube, muitas pessoas participando. Obrigado, viu, queridos, por todos. Eu vou começar do final. Maria Rodrigues, quem espera no Senhor faz escolhas... Eu não consigo ler aqui o restante, tá? Deve ser escolhas certas. Se estiver firme com Deus, ele dá sinais. O Bispo Arthur, bom dia, Bispo Arthur. A intimidade sem limites abre espaço para o desrespeito, o início do desafeto e amor, tá? A Elis Capelletti, ela recebeu um conselho maravilhoso do pai dela, olha só que interessante, sobre casais. Os dois devem possuir a mesma direção na vida, terem objetivos conjuntos, sonhos recíprocos. A Márcia Bispo escreveu: meu esposo sempre fala que todos os dias é dia dos namorados, é dia de pedir a sua amada em casamento. Ele diz que todos os dias cuidar e zelar a esposa. É assim, e assim ele me ensina muito. Quando a mulher elogia o marido assim, é porque o cara é fora da curva mesmo, viu? Elogiou em público. O cara deve ser bom mesmo, né? Casal que não ora junto e não está alinhado no mesmo propósito com Deus não vai bem. Também precisa buscar ajuda falando com o seu líder, fazer curso de casais, tentar corrigir a relação. Foi a Maria Rodrigues. A Mary, bom dia, Mary. Eita, pipoco, também me apaixono todos os dias pelo meu marido, 20 anos. Outra mulher apaixonada, rapaz, olha só. Os caras são bons, hein? Tá vendo aí, gente? A gente acha que é só a gente, né? Tem outros também, entendeu? Pais crentes Maria Rodrigues deve ensinar seus filhos a orar pela esposa, marido, e ficar firme neste propósito. Deus atenderá. Sinara Magueta, bom dia. Vamos celebrar o amor. Não se põe em julgo desigual. Interessante isso aqui, hoje. Muito forte. Com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, segundo Coríntios 6,14. Eu participei de uma ministração que Deus está mais preocupado com quem eu vou casar do que eu mesmo. Isso procede? Pergunta. Interessante, olha a pergunta. Eu participei de uma ministração que Deus está mais preocupado com quem eu vou casar do que eu mesma. Isso procede? Aí, já respondam. O pai fica muito preocupado com quem a filha vai casar, né? Isso não tem nenhuma dúvida, né? Muito. É óbvio que Deus está preocupado com quem você vai casar. Por isso que é fundamental a pessoa orar muito para tomar essa decisão. Nós não oramos quase nada, as pessoas não oram, elas vão totalmente pela emoção. Elas já oram só para confirmar aquilo que a emoção já está mandando. Então, antes de você... A oração nessa questão da escolha, nós falamos muito isso, né? Que a oração é fundamental para você tomar as decisões mais importantes da vida. E se para o cristão que já é convertido, essa é agora a decisão mais importante da vida, né? Para a pessoa que ainda não casou, é óbvio que ela tem que orar muito, né? Tem que buscar muito a direção de Deus. Não que Deus vai escolher pela pessoa, não é isso. A pessoa tem medo, né? Não, mas quem que Deus vai escolher para mim? Deus não vai escolher ninguém para você. Você que vai escolher. Mas para escolher bem, para você não cair em arapuca, para você não botar teu pé no laço do passarinheiro, ora para que Deus abra os teus olhos, para que você possa escolher uma companheira, né, que vai ser uma bênção na sua vida, um companheiro, né, um homem que
Porque como as mulheres sofrem no casamento, né? Os homens, como as pessoas sofrem. Né? Por exemplo, uma mulher que pega um cara todo certinho e tal, mas aí casa e o cara é um egoísta, um sujeito que não quer ajudar em nada, que vive diminuindo a mulher, né? Fazendo comentários depreciativos, não elogia, não. É muito ruim, né? Aquela pessoa vai sofrer muito na mão desse homem. Né? E a mulher que é rixosa, desrespeitosa, que não apoia o marido. Né? Então, é muito importante saber que só a beleza física e a paixão do momento são elementos muito insuficientes, né, para você tomar uma decisão. É óbvio que você tem que gostar da pessoa, tem que haver uma atração, tudo isso faz parte, né? Como Jacó sentiu uma atração por Raquel, né? Se apaixonou por Raquel, por isso ele quis, trabalhou 14 anos pela mulher, né? Porque havia amor, havia paixão. A Bíblia não condena isso, né? Diz que a Bíblia não tem amor romântico, como não tem, né? Jacó tinha uma paixão tremenda, né? Por Raquel, e o livro de Cantares fala bastante do amor romântico. O amor romântico é uma coisa de Deus, né? Foi Deus que inventou esse negócio, foi Deus que pôs isso no coração do homem, né? Mas não é suficiente, você precisa de outros elementos para tomar a tua decisão. Aí nós vamos entrar num problema, talvez, de ontem, da falta de referência, né? Porque uma menina que tem um pai, né, ela vai saber como escolher, ela tem uma referência de pai em casa. É um pai que... meu pai respeita a minha mãe, meu pai honra a minha mãe, meu pai, ele guarda a casa, meu pai me criou. Essa menina, essa irmã, essa mulher, quando ela se enamorar ou o coração dela se inclinar a alguém, ela tem uma referência, ela vai poder literalmente fazer uma comparação, fala, poxa, o filho olha para a mãe, ou a mãe, né, fala, não, minha mãe, ela é assim, minha mãe respeita o meu pai. Imagina aquela menina de ontem, quem que vai casar com aquela menina que a gente mostrou ontem aqui no programa? Imagina um problema que vai ser na vida de um rapaz, que a menina com 20 anos fazendo aquele escândalo na rodoviária porque a mãe não deu um iPhone para ela, né? E aí, imagina quem se envolver com aquela garota, vai ter que dar iPhone toda vez que lançar um, vai ter que dar um para ela. O cara já não está vendo ali a escolha, quem vai ter coragem, meu Deus? Eu fiquei pensando, nossa, essa menina precisa de Jesus urgente no coração. Mas ali ficou claramente que falta referência para ela, né? A mãe não sabe ser mãe, o pai não sabe ser pai. E hoje, muitos jovens, eu diria assim que 70% dos jovens não tem mais referência familiar. Não tem referência. Isso dificulta até na escolha, entendeu? Essa escolha. Quando a pessoa se converte profundamente, há conversões e conversões, né? Quando a pessoa se converte profundamente, né, ela muda. Isso porque ela é tomada daquele senso de humildade profundo e aquele desejo de aprender. Né? Mas muita gente que se converte não muda nos aspectos do caráter. Né? A pessoa até acredita em Deus, mas o cara fica ali na superfície da mudança, da transformação. Então, o fato da pessoa ser crente não é suficiente também, não. Né? Olha como é que está o caráter do cara. Né? Fala um pouco aí, Robson. Concordo plenamente. O temor a Deus, né? Eu falo isso para minhas filhas e falo também, converso com a minha esposa aqui o tempo todo, que o que guarda verdadeiramente é o temor a Deus. E não é difícil de perceber quem teme a Deus, porque as conversas, a maneira de... O que na intimidade é falado... Vem à luz o que está no coração, não tem a dúvida. A boca fala o que o coração está cheio. Começa a falar coisas que, né, a gente percebe que está mais mundano do que verdadeiramente um cristão, né, que vem à luz. Que garantias eu tenho depois lá na frente? É interessante que é no namoro que se escolhe. Depois que casa, aí, meu irmão, ou minha irmã, negócio... Né, eu vou lutar, eu vou ter que... Como é que é? Agora tem que corrigir. Mas entrar num casamento para depois corrigir, né?
é difícil, né? Para lutar depois num casamento. E alguns ainda chegam a dizer o seguinte: foi Deus que me deu. Ué, mas que conversa é essa, né? Aí culpa Deus, porque lá na frente, né, Deus que me permitiu isso. Por que Deus me permitiu isso? Não, foi uma escolha. A mulher que tu me deste, né? Exatamente, a síndrome de Adão, né? A mulher que tu me deste. Quando o negócio aperta, Deus é o culpado, né? É complicado isso. Então, escolha bem, né? Escolha muito bem. Pessoas que temem a Deus. Aí entra o que o ouvinte falou de julgo desigual, né? Olha, associar com julgo desigual, e mesmo dentro da igreja, viu? Julgo desigual na igreja. Não é porque frequenta a mesma igreja ou frequenta uma igreja que tá tudo, né, ajustadinho, bonitinho, não. Não se amarra em julgo desigual, porque depois vai ter que corrigir. Eu tô olhando aqui no outro celular, aqui no YouTube, né? Os comentários aqui, olha, já está chegando ao final, eu não falei de todos, né? E hoje tá cheio aqui, ó, de gente falando aqui. Bom dia a todos. Clécio, Deus te abençoe, Clécio. Fica firme, meu irmão. Passa por isso, em nome de Jesus. Houve um programa de ontem, Clécio. Nós falamos sobre lutas ontem. Ouve aí, tá? Vai ser bem legal, vai ser muito bom para você. Mas aqui, ó, tem um comentário interessante aqui, olha só. Aquele que anda com sábio, a Maria, né? Sábio será cada vez mais, mas o companheiro dos tolos acabará mal, né? Aí ela fala assim, olha, seria de muito valia a Sara Nossa Terra fazer um curso para solteiros, né? É interessante isso, né? Vamos ouvir a voz aqui da mulher para ela dizer aqui como é que uma mocinha tem que fazer para escolher bem. Eu acredito que a primeira questão é orar mesmo, né? E avaliar segundo a palavra, né? O que a palavra diz, que é, primeiramente, a questão do julgo desigual, né? Que não dá para você entrar, né? Tem que ser uma pessoa cristã, né? E você avaliar se aquela pessoa ela tem o mesmo propósito teu, né? Primeiramente, espiritualmente, né? Que eu creio que é o mais importante, né? Você tem que ter o mesmo sonho, né? E propósito espiritual, e ter também desejo de crescimento, também na área profissional, né? Como na área natural, né? Para evitar que tenha o maior número de conflitos possível, né? Porque conflitos sempre vão existir, mas quanto menos conflitos, melhor, né? Você tem que fazer uma avaliação racional também, não só ir pelas emoções. Eu sei que é bem difícil, porque a paixão ali te deixa cego muitas vezes, mas ter uma avaliação mais racional, né? Ouvir sua família, né? Ouvir a liderança, né? Que o cara falou, aquela mulher ouvir falou, a família. Meu pai disse para não ficar lá em Brasília. Eu tinha uma prima que ela dizia que se o pai dela não aprovasse o namorado, ela terminava na hora. Porque ela acreditava que o pai dela queria o melhor para ela. Então, ainda que ela estivesse apaixonada, ela terminava. Então, ouvir muitas pessoas, porque muitas vezes o jovem não está vendo coisas que os pais estão vendo, né? Que os líderes estão vendo. Você mesmo terminou um namoro de anos, né? Eu terminei um namoro de 5 anos, porque o rapaz não era cristão, né? E eu orei 7 meses depois que eu me converti, e Deus foi bem claro comigo que eu deveria terminar. Eu orei para que Deus me desse uma resposta, porque eu não queria desagradar a Deus, né? E então essa questão da oração é muito séria, porque Deus responde mesmo. Deus me respondeu claramente. Então são caminhos, né, que vão evitar que você sofra depois, né? Você pegar um caminho errado que depois não tem como você consertar, né? Bispa, falta 30 segundos para terminar o programa aqui. Nós vamos continuar no YouTube. Vou pedir para a senhora continuar, tá? Falando sobre isso, mas vai nos dizer, e aí fica aí que a bispa vai ter que revelar o segredo. Como o bispo João a conquistou, tá bom? Esse é o grande segredo. Deixei para o final, mas só para quem vai ficar no canal do YouTube. Entendeu?
como que você conseguiu ceder aos encantos dele, né? O que ele fez para te conquistar. Porque aí nós vamos aprender a ser mais românticos com o Bispo João. Aqui a gente tem que encerrar aqui agora, mas você que acompanha no YouTube, que ela vai ter que revelar aí. Atenção, irmãos de Porto Alegre, o segredo vai ser revelado. Um grande abraço a todos. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Continuamos ao vivo no YouTube, programa Café com Maná. Obrigado por você continuar com a gente. Agora sim, Bispa Jussara, conta aí para nós. Como é que foi o seu namoro? Você falou que terminou um namoro, né? Porque o rapaz, que era um jugo desigual, né? E aí... Desigual, e interessante que o João tinha vindo do Rio de Janeiro, né? Para estudar em Campo Grande. E fazer concurso em Campo Grande. Eu conheci nessa época, ele estava estudando. E eu estava na célula do Bispo Hugo. Frequentava a célula do Bispo Hugo na casa do Bispo Hugo, né? Que era diácono, né? Na época ele era diácono. E o João morava lá, né? Lá com o Bispo Hugo, a Bispa Gisela, né? E eu frequentava a célula. Então ali a gente começou a se conhecer, né? E conversar, normal, né? E eu me lembro que na época foi a melhor fase minha, porque eu tinha terminado o namoro e eu estava muito bem com Deus. E eu não queria nenhum relacionamento, porque eu estava muito bem com Deus, né? Eu lia muita Bíblia, eu lia os livros evangélicos. Eu estava apaixonada por Jesus, né? E eu fiquei um ano assim, só buscando muito a Deus. E ele apareceu, e aí, muito inteligente, né? Cheio de ideias novas, e aquele ar lá de quem vem do Rio de Janeiro, né? E aí, eu lembro que eu orava muito porque eu não queria me envolver emocionalmente. Eu comecei a ter um sentimento assim por ele, e eu dizia: Deus, tira esse sentimento do meu coração, porque eu não quero ter namorado, porque tá tão bom só eu e Jesus, assim, tá tão maravilhoso. E daí eu tive um sonho, nós estávamos numa quadra de esporte, e ele vinha e me pedia em namoro, no sonho. Então, eu fiquei com aquilo, gravei aquilo, né? E daí nós tínhamos umas noites de esporte na igreja, e chegou um dia, numa noite dessas, ele chegou até mim e falou assim: estão dizendo por aí que tem alguma coisa entre nós, o que você acha? Jogando um verde, né? Como eu tive o sonho, foi exatamente como eu sonhei. Aí eu falei assim: eu acho que sim. Aí ele quase desmaiou, né? Porque ele não achou que eu fosse dizer que acho que sim. Aí ele disse: então vamos orar, né? Para ver a vontade de Deus, né? E depois de um tempo, aí ele marcou de a gente sair à noite. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça. Ele não tinha carro, né? Daí ele pegou o ônibus e foi me buscar de ônibus no Tribunal de Justiça. E daí nós saímos, fomos no Pastel Mel, lá em Campo Grande. E aí ele olhou para mim e falou assim, pegou na minha mão e falou: você é doce. Vendo? Tem que saber fazer a coisa, né? Olha, lembra dos detalhes, ela, né? Lembra do local. Aí começou o negócio. Aí me levou no melhor restaurante da cidade, só a pé, me levou a pé. No melhor restaurante da cidade tinha um homem tocando piano, aquelas músicas românticas. Não, você tinha um carro, que era o carro da tua... Não, essa época eu não tinha ainda. Não, tinha sim, que ele ficava naquele... Nós fomos de ônibus, eu lembro muito bem nós de ônibus. Depois era perto do Gerais, e a gente foi a pé. E aí, daí ele ficava... Em Santana, né? Tua avó tinha um Santana, né? Acho que era um Mas Santana. a gente leva a pé. Não era um Santana, era um...
Eu lembro que a gente saiu uma noite naquele carro. E aí ele ficava olhando nos meus olhos e falando palavras bonitas e me elogiando, né? E aí eu não resisti, né? A sedução do moreno. São 35 anos. 35 anos. Quantos anos? Isso foi quantos 35. anos? 35 anos, tá vendo? 35 anos. 35 e aí anos. me rendia os encantos do moreno. Mas olha, e quem está nos ouvindo agora, né? Aquela parábola de Jesus, né? Que era da casa. Né? Eram duas casas, uma sobre a areia e sobre a rocha, né? Foram construídas, uma na areia e outra na rocha. Né? E com certeza, durante esses 35 anos, essa casa foi provada. Vieram ventos, chuvas, tempestades, enchente, né? Enchente, e essa casa não caiu, não ruiu. Permanece em pé por causa do fundamento que é Jesus, é a rocha, né? Esse versículo é o versículo que nós colocamos no convite do nosso casamento. É mesmo. E vieram rios, e vieram ventos, e vieram tempestades, mas a casa não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Exatamente esse. Isso é interessante você falar, porque foi o versículo que nós colocamos no convite do casamento. Convite do casamento. A gente não sabia que havia tanta tempestade, né? Mas... Muito menos uma enchente, né? E uma enchente, é verdade. Geralmente uma enchente, né? Então, gente, isso que é maravilhoso, né? Que legal, né, Bispo Robson? Né? Legal, de amor, olha aí, histórias verdadeiras de amor, né? Aí, vamos ver. Coisa de fantasia dos entretenimentos dos filmes. Oi? Não é aquela coisa fantasiosa, né, dos filmes, né? Mas é uma história verdadeira de amor, né? Isso que é bonito. Isso. Que permanece, né? O amor que permanece. É isso. Vamos encerrar aqui, então. Quero mandar um abraço à Ana Paula, que entrou, nos ouviu. Ao Matheus Ferreira, grande Matheus. Deus abençoe. Bom retorno para Criciúma. Osmar Nasser, Rafael, nosso querido barbeiro, e a Andréa Surani, também aqui, também participou com a gente. Obrigado a todos. Divulgue o nosso canal, tá, gente? Aí nas suas igrejas, para os seus irmãos. Estamos crescendo, né? Hoje chegamos a 420, entendeu? Vamos triplicar isso aqui em nome de Jesus. Amém? Gente, um grande abraço. Né? Um bom dia hoje para quem vai comemorar hoje, para quem pode comemorar hoje, quem não vai comemorar hoje, que comemore amanhã, depois de amanhã. Nós fizemos um jantar aqui, viu, Kent? Nós fizemos um jantar aqui no dia 7. Tinha aproximadamente, acho que uns 30 casais aqui, pouco menos de 30 casais, né? Nós fizemos um jantar numa pizzaria aqui. Foi muito legal, assim, a gente enfeitou o local, né? Os pastores que trabalham com os casais aqui, o pastor Leandro e a pastora Rose, enfeitaram lá, foi bem legal, assim, né? No sábado, né? Foi no sábado, né? Para dar já para que as pessoas marquem essa data no coração, né? Porque essas coisas são muito importantes, né? Deus gosta de datas, né? Verdade. E ficou algo aqui interessante, a dica da irmã, que ela fala que nós poderíamos fazer um trabalho específico para jovens solteiros, em cima desse tema, né? A escolha, como escolher, né? E tudo começa com a escolha certa, né? Entendeu? Como acertar na escolha, né? Foi interessante esse comentário dela aqui. Gente, obrigado pela audiência a todos, obrigado, Bispo João, Bispa Jussara, sempre bem-vinda, entendeu? Obrigada. Pode chegar, Bispo João, Bispo Robson, e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Grande abraço. Até amanhã. Deus abençoe. Um abraço, Denis. Tchau, Denis.